Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje o tema é esse aí. Por que os Estados Unidos não são modelo para ninguém? Certo? Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Por quê? Porque esse é um dos grandes mitos da direita brasileira e uma das grandes fontes que eles pegam para contra-argumentar o projeto da esquerda, enfim, de uma forma que não se sustenta em nível nenhum. Tá? Então a gente vai tentar entender isso aí hoje. Por que os Estados Unidos não são modelo para ninguém, por que na verdade, né, eles inclusive orientam, né, os seus, enfim, os grupos que acreditam na ideologia deles a seguirem uma linha que eles mesmos não praticam, tá? E uma série de outras perguntas que a gente vai fazendo aqui durante o vídeo, tá? Por exemplo, eles realmente praticam um livre mercado? Eles têm de fato um Estado mínimo? Que essas são as ideias da direita brasileira, né? Então vamos tentar responder isso aqui, passar alguns dados para vocês, vou deixar também os links aqui para vocês das pesquisas que eu fiz para chegar aqui nesse raciocínio, tá? Antes eu ainda deixo para vocês aqui mais uma vez, tá, o meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. O zap está na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato aí, beleza? Só falar comigo que a gente conversa, tá? Então, pessoal, vamos lá. Esses são os argumentos da direita, né? A direita chega e diz, o Estado é grande, ineficiente, né? Não funciona, tem muito imposto, tem muito funcionário público, enfim, o Estado é grande demais, é inchado, né? Eles usam essa expressão, Estado inchado, né? O bom mesmo é o livre mercado, o mercado funciona melhor, né? E aí isso distingue radicalmente o discurso da direita do discurso da esquerda. A esquerda discorda disso, né? Apresenta ali projeto para o Estado, e a direita, quando, enfim, questionada sobre o que ela tem de projeto para o Estado, é reduzir o Estado, reduzir ministério, reduzir impostos, coisa que eles não fazem, vamos ver aqui, né? Reduzir, enfim, né? Cargos públicos e tudo mais. E no final das contas é tudo uma grande farsa e a gente vai entender aqui o porquê, tá? E aí, a maioria dessa galera da direita que critica a esquerda e que cita o Estado como algo inchado e o mercado como algo fantástico, sensacional, inquestionável, né? A melhor coisa da humanidade, eles citam quem como referência? Os Estados Unidos, né? E será que dá para poder acompanhar o ritmo dos Estados Unidos? A gente conseguiria, se a gente quisesse, chegar no nível dos Estados Unidos? Vamos tentar desenhar essa questão aqui para ver se a resposta é sim ou não, e aí se isso corrobora o discurso da direita ou não, né? E aí, na verdade, corroboraria o discurso da esquerda, tá? Então vamos lá, né? Essa conexão da direita brasileira com os Estados Unidos, ela não é de agora, tá? Ela vem desde a época desde sempre, desde que os Estados Unidos começaram a mandar no mundo, começaram a protagonizar aí o Ocidente, né? Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, a direita brasileira começa a se vincular aos interesses dos Estados Unidos. A ditadura militar de 64 foi um golpe aqui, na verdade, arquitetado com a ajuda dos Estados Unidos, tá? Tá aqui esse livro muito interessante, tá? Que é o Brasil de João Goulart, um projeto de nação com vários textos, incluindo Darcy Ribeiro, Celso Furtado, tá? Muita gente boa, para entender qual era o projeto que os Estados Unidos combatia aqui na região, certo? Então vale muito a pena, tá? Agora, existe uma diferença, né, do militar da década de 60 para o militar de hoje. A diferença básica e fundamental é que naquela época não existia neoliberalismo, né? Essa ideologiazinha que os Estados Unidos inventaram para poder enfiar a goela abaixo da América Latina e de outros países ali do resto do mundo, né, nos quais eles têm influência, mas que eles mesmos não praticam, certo? Então essa incidência começou lá, essa conexão meio subserviente, muito subserviente da direita brasileira aos Estados Unidos, começou lá na ditadura de maneira mais efetiva, né, na ditadura de 64, tá? E aí a ditadura acabou, né, veio, né, enfim, a tal redemocratização, que também foi, né, muito difícil, né, porque o Sarney, por exemplo, era um cara ligado à ditadura, quer dizer, né, uma série de coisas difíceis aí que a gente passou, e o primeiro presidente a completar o mandato foi o Fernando Henrique Cardoso, né, que era um sujeito neoliberal, portanto,
conectado com a ideologia que os Estados Unidos vendia para a gente aqui como a única possível, né? Inclusive, uma das teses do Fernando Henrique, não sei se é doutorado ou mestrado, ele defende o caráter esse caráter de subdesenvolvimento, né, da América Latina como algo ali que é meio que inerente, né? Ou seja, é um entreguista, que é isso que ele é mesmo, né? Foi um entreguista, privatizou um monte de empresas, gerou uma série de problemas, aumentou a dívida pública a um nível incomensurável, tá? E tem esse livro aqui chamado Vexame, tá? Do Paul Bluestein. Eu li esse livro na época da faculdade, tá? E ele fala da crise, né, do sistema financeiro naquela época, tá? Na década no início dos anos 2000, né? Tá? E aqui tem um trecho que ele conta a história do Pedro Malan, que era o ministro do Fernando Henrique, que foi lá no FMI pedir dinheiro umas 2 ou 3 vezes com o Pires na mão. Por quê? Porque a direita não tem projeto para o país. E aí começa a fazer cagada, vai pedir dinheiro emprestado para quem? Para o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que na verdade é um órgão internacional, só que chefiado pelos Estados Unidos a partir de uma proposta e de uma incisão ideológica vertical, né? Ou seja, como é que isso se configura na prática? Eles só emprestam dinheiro para o país se o país aceitar as regrinhas, a cartilhinha deles, e aí você vai ver a cartilhinha deles qual é? Teto de gastos, congelar investimento público em saúde, educação, infraestrutura, blá blá blá, e só permite pagamento de dívida pública, tá? Então isso é mais uma faceta, tá, dessa conexão da direita com os Estados Unidos. O governo Fernando Henrique chegou ao limite da privataria tucana, está aqui também o livro do Amaury Ribeiro Júnior, tá? Com todos os documentos aqui dos crimes cometidos pelo governo Fernando Henrique, José Serra e tal, tá? Que na verdade, para além de tudo, né, para além do crime estrito sensu, mostra como é a cabeça da direita brasileira, que se interessa mesmo por dinheiro, por meter dinheiro no bolso, interesse privado, né? E isso é a base da farsa, né, da proposta dos Estados Unidos para a América Latina e para o restante do mundo subdesenvolvido, né, nos quais eles têm incidência, tá? Então, quer dizer, o interesse privado tem que ficar na frente do interesse público, o Estado tem que ser mínimo, tá? Agora, eles praticam isso? Vamos ver aqui que não, né? E aí o Temer depois, né, rouba o governo da Dilma com mais um golpe, e aí o que o Temer faz? Qual é a primeira ação do Temer? Ele coloca o Pedro Parente, que era um cara do PSDB do Fernando Henrique, para poder chefiar a Petrobras, e cria uma conexão com o PPI, que é a política de paridade internacional, que é conectar o preço com o dólar. É mais uma subserviência da direita brasileira aos Estados Unidos, certo? Isso gerou o quê? Prejuízo para o povo brasileiro, tá? E a manutenção da subserviência. E aí o Bolsonaro entra com o Paulo Guedes, que é um sujeitinho lá que está conectado com esses bancos americanos, estadunidenses, né? E tem dinheiro em paraíso fiscal, quer dizer, um cara do mercado financeiro, né? E, enfim, o Bolsonaro foi lá babar o ovo do Trump, tinha conexão com o Olavo de Carvalho, que era um sujeito que também morava nos Estados Unidos e vivia ali, né, falando bosta a respeito da cultura americana como se fosse a melhor do mundo. Enfim, o Constantino, Alan dos Santos, essas figuras todas estão lá nos Estados Unidos, né, enfim, vivendo nos Estados Unidos, vomitando essas ideias toscas que os Estados Unidos vendem para a gente, mas eles mesmos não praticam, né, sem um senso crítico necessário, tá? E aí a gente vai ver por quê. Então a pergunta que a gente lança aqui é essa, né? É possível acompanhar os Estados Unidos? É possível ser como eles? E outra, eles praticam esse tal livre mercado mais um Estado mínimo? Vamos conferir aqui os dados, tá? Vamos começar com a questão do livre mercado. Livre mercado seria, se existisse, né, isso aqui, ó, comércio sem regulação ou com pouca regulação. Existe isso? Não, não existe isso. Vamos ver aqui, ó, quer ver? Vou dar 3 exemplos aqui de que os Estados Unidos não praticam livre mercado. Vamos lá. Primeiro, os Estados Unidos possuem 2 documentos fundamentais para entender que eles não defendem livre mercado nenhum. Primeiro, um documento chamado Estratégia Nacional de Segurança. Vou deixar o link para vocês aqui, site brasileiro do Conjur, tá? Essa Estratégia Nacional de Segurança traça prioridades globais dos Estados Unidos. Então eles citam várias ali ligadas a meio ambiente, combate ao terrorismo, blá blá blá. E a principal para a gente aqui hoje é essa aqui, ó. Como exercer influência sobre o estabelecimento de regras sobre tecnologia
segurança cibernética, economia e comércio exterior. Então é uma estratégia nacional de segurança dos Estados Unidos, como eles vão exercer influência nas regras de comércio do mundo, né? Eles não estão preocupados ali em estabelecer uma mediação terceira, né, na ONU, que seja pautada por uma pluralidade. Não, o objetivo deles é interferir, né? E sabe como é que se faz essa interferência? Estado, governo, certo? Que não tem nada de mínimo, certo? Então vamos lá, o texto é muito bonitinho, né? Aí lá no tal, né, na tal Estratégia Nacional de Segurança está escrito assim, ó: ajudar no desenvolvimento de iniciativas regionais, né? Eles ajudaram bastante, né? Olha aqui, ó, uma das ajudas que eles deram para a gente aqui foi fantástica, né? Criaram uma ditadura de 21 anos que eles mesmos admitem hoje que aconteceu, né? Então eles ajudam pra caramba. Ajudar no desenvolvimento de iniciativas regionais, fortalecimento de instituições econômicas regionais, balela. Eles combatem o tempo todo. Eles quiseram criar a ALCA aqui para poder sucatear o Mercosul, balela, né? É porque na época da criação da ALCA quem estava era o Lula, e aí ele barrou, né? Porque o Lula tem projeto para o país, a direita não tem, né? Vamos lá, o que mais? É assegurar cadeias de financiamento, criar emprego com energia limpa, promover a descarbonização. Agora olha só, assegurar comércio sustentável e inclusivo. Eles também não têm pretensão de fazer isso. Eles destruíram as empreiteiras brasileiras aqui pela via do tal juiz Moro, que foi lá aprender, lá na CIA, os mecanismos de golpe para poder voltar para cá e destruir a economia brasileira, tá? Mas enfim, né, além de promover investimentos que possam aumentar a eficácia da administração pública, também não é o caso, né? E outras, não tem nenhum tipo de direito de vomitar isso aqui, né? Mas eles acham que tem, porque são a maior potência do planeta e blá blá blá. E é preciso entender isso para não ficar aqui falando bobagem. Não, tem que ter Estado mínimo. Tá aqui, ó, o Estado mínimo dos Estados Unidos é máximo, né? Não tem nada de mínimo, certo? Vamos lá, segundo exemplo, tá? Quer dizer, né, eu falei que tinham dois documentos. Antes do segundo documento, vamos dar um exemplo aqui que tem a ver com essa questão, tá? Que é, os Estados Unidos têm uma estratégia nacional de segurança, como eu falei aqui, né, nesse primeiro exemplo, que visa defender os interesses comerciais deles no mundo, né? Um exemplo aconteceu em fevereiro de 2019, o governo Trump. O Departamento de Comércio do governo Trump produziu um relatório confidencial que será enviado, está aqui, né, a notícia, vou deixar o link para vocês, será enviado ao Donald Trump no domingo e deverá abrir caminho para que o presidente dos Estados Unidos ameace tarifas sobre automóveis e peças de automóveis importados ao designar as importações como uma ameaça à segurança nacional, certo? E aí isso tinha a ver com o quê? Com exportadores, Japão, União Europeia e Coreia do Sul, que estavam ali colocando a indústria dos Estados Unidos num patamar mais baixo do que para eles é importante. Então eles pegam esse documento de defesa da segurança nacional, que tem a ver com a defesa dos interesses econômicos deles, e começam a botar imposto nessas empresas estrangeiras para quê? Para elas perderem mercado, perderem indústria, e os Estados Unidos não perderem ali o seu espaço de atuação comercial, certo? Estado máximo, né? Vamos lá, vamos continuar? E aí, né, em março, outro exemplo, em março de 2018, o Trump proibiu a venda da Qualcomm, que é uma empresa de tecnologia, para a Broadcom, que é uma empresa de Singapura, tá? A oferta foi de 121 bilhões de dólares, ou seja, mais de 550 bilhões de reais. Essa empresa de Singapura queria comprar a Qualcomm, que é uma empresa dos Estados Unidos. O Trump barrou. Sabe por quê? Segurança nacional. Disse, olha, essa gente vai entrar aqui, vai tomar conta da nossa inteligência aqui de tecnologia. Pode não. Estado máximo, né? Tem nada de Estado mínimo. Bolsonaro, Paulo Guedes, Constantino, Alan dos Santos, vamos estudar, para não falar bobagem, né? E você aí, bolsominion, né? Vamos entender melhor a situação para poder não acreditar nessa gente, tá? Enfim, e aí para finalizar, pessoal, tem também aqui o exemplo que eu já passei num dos últimos vídeos aqui, quando eu falei da questão do Iraque, de Israel, né, com a Palestina, que está aqui no livro do Chomsky, tá? Os Estados Unidos têm um negócio chamado
Pattern of Global Terrorism, né? Que são os critérios legais para designação de terrorismo. E aí eles vão citando, tem 3 critérios. O terceiro critério é o seguinte, ó. As atividades da organização devem representar ameaça a cidadãos americanos ou a segurança nacional. E aí, entre parênteses, eles destrincham o que significa segurança nacional. Defesa nacional, relações internacionais ou interesses econômicos dos Estados Unidos. Então essa conversa fiada de livre mercado é papinho de ignorante ou de pilantra para poder enganar os outros. Porque não existe livre mercado. Quando o tal livre mercado afeta, ameaça os interesses econômicos deles, eles metem o que em cima? Estado, exército, né? Esfera pública, para poder, inclusive, sabotar os interesses econômicos dos outros, tá? E garantir o seu lá. Então, e a gente aqui fica defendendo, a direita brasileira, né, fica defendendo o Estado mínimo, o babaca do Bolsonaro vai lá dizer, ó, I love you, Trump. Isso é um imbecil, né? É um sujeito medíocre, tá? Assim como todos esses aí que defendem esse tipo de postura patética, tá? E que não se sustenta. Então, todos esses exemplos aqui, né, na verdade eu falei de 3, mas são 4 exemplos, né, que eu passei para vocês aqui, que mostram que, ó, livre mercado é muito bonitinho no lombo dos outros, né? Mas eles lá defendem o deles, certo? Então vamos lá, isso já mostra que o Estado lá também, né, para além deles não praticarem, né, o tal livre mercado, isso mostra também que o Estado lá não tem nada de mínimo. Muito pelo contrário. Agora vamos ver isso de maneira mais efetiva? Vamos lá. Vamos voltar para o Brasil. Em maio de 2016, a primeira medida provisória do Temer foi para reduzir o número de ministérios. A primeira medida provisória dele. Ele chegou e disse, ó, aqui, ó, vamos diminuir os ministérios, porque isso aqui está muito grande. Como é que ele fala aqui? Medida de economia, né? Vamos economizar dinheiro público. E aí diminuiu de 39 para 24 ministérios, certo? Tinha sido 23, aí depois ele eliminou o Ministério da Cultura, depois voltou atrás, né? Porque a direita não está nem aí para a cultura, né? Eles estão aí para a cultura só quando tem a ver com grana, né, no interesse privado, né? Mas no Estado, eles acham que o Estado não tem que se meter em cultura, né? O cinema dos Estados Unidos mostra que eles pensam exatamente o contrário, né? Falei aqui outro dia de um pesquisador que, enfim, pesquisou 900 filmes dos Estados Unidos, né? Nos 900 blockbusters de lá, os árabes são vendidos como, enfim, bandidos, vilões e tal, terroristas, e esses filmes sempre têm algum investimento público, porque os Estados Unidos eles não investem nas coisas a partir de estatais. Eles investem a partir de outros mecanismos, né? Gasto público, compras governamentais, né? Investimento em ideologia, né? É sutil o negócio, tá? E a gente fica achando aqui que tem que ter Estado mínimo, né? Enfim, tá, pessoal? E aí, continuando. Então, o Temer, né? Nós estamos tentando aqui ver que essa conversa de Estado mínimo é conversa fiada tanto na direita brasileira quanto nos Estados Unidos, tá? O Temer diminuiu o número de ministérios de 32 para 23. Aí depois foi aumentando, chegou a 29, entregou para o Bolsonaro com 29. Mas tinha menos que os 39 da Dilma. Então ele diminuiu o Estado. Diminuiu? Não. Não diminuiu. O Bolsonaro, na campanha de 2018, prometeu que ia diminuir os 29 ministérios do Temer para 15, né? E aí, no começo, ele já tinha 22, certo? Depois ele aumentou e tal, enfim. E a promessa no início era de que, ó, tá aqui, vou deixar o link para vocês ali da notícia, enxugar a estrutura. Ele enxugou a estrutura? Não. Vamos ver aqui, ó. O que é o Estado? Vamos entender o que é o Estado, para poder a gente entender a farsa que é o Bolsonaro, que é o Temer, que é o Guedes, que é a direita brasileira e essa farsa de que os Estados Unidos seriam uma referência para a gente, tá? Vamos lá, o que significa Estado? O Estado não tem nada a ver com o número de ministérios, isso é conversa fiada ou de imbecil ou de malandro, tá? O Estado é o seguinte, ó, carga tributária, imposto, arrecadação, que é o dinheiro que chega dos impostos para o Estado, tá? PIB, que é a referência para arrecadação, e a dívida pública. Isso é que é Estado. O resto é conversinha fiada de babaca, pegando esses temas ligados a costumes para ficar enganando as pessoas, né? Querem ver um negócio? Bolsonaro, em 2018, Temer entregou para ele a carga tributária em 33,58. Em 2022, Bolsonaro entregou para o Lula com 33,71. E ele chegou a 33,9 em 2021.
Quer dizer, ele entregou a carga tributária mais alta do que ele pegou. Ele diminuiu o Estado? Ele enxugou a estrutura? Não. Vamos lá. Ele aumentou a arrecadação. A arrecadação do Brasil em 2019 foi de 3,26 trilhões de reais. Em 2022, 4,73 trilhões de reais. Ele diminuiu a estrutura? Ele enxugou a estrutura? Não. Vamos lá. O PIB em 2018 do Brasil foi de 6 trilhões 830 bilhões de reais. Em 2022 chegou a 9,9 trilhões. Ele diminuiu a estrutura? Ele enxugou a estrutura? Não. E a dívida pública do Brasil era de 3 trilhões 870 bilhões em 2018. Ele entregou para o Lula com 5 trilhões 950 bilhões de reais, 73,6% do PIB, a maior dívida da história. Ele diminuiu a estrutura? Enxugou a estrutura? Não. Diminuiu o Estado mínimo? Não. Certo? Agora vamos para o tamanho do Estado nos Estados Unidos. Vamos lá. O PIB do Brasil, como eu falei, agora de 2022, foi de 9,9 trilhões de reais, ou seja, 2 trilhões de dólares. Sabe qual é o PIB dos Estados Unidos no mesmo ano? 25 trilhões de dólares. Tá? Ou seja, 12 vezes a mais do que o PIB brasileiro. Isso incide sobre a arrecadação e tudo mais. Isso tem a ver com impostos e tudo mais. Tá? Trabalhadores no setor público. No Brasil, o Brasil tem 12,1% de funcionários públicos, né, de trabalhadores no setor público. Estados Unidos tem 17,6%. É mais que o Brasil. Tá? E se for comparar com a Europa, então não dá nem para o começo. Né? Então essa conversinha de Estado mínimo, o europeu ri disso. Tá? E os Estados Unidos também riem disso, né? No fundo eles riem disso. Querem ver? Sabe quantas bases militares os Estados Unidos têm no mundo inteiro? Eu pesquisei 2 links aqui. Num deles, o primeiro link diz que ele tem 865 bases militares em 130 países. O mundo tem 195 países. Isso dá 350 mil soldados, armamentos, mísseis, aviões de guerra, etc. No outro link, que é mais confiável, que é da Super Interessante, que é uma boa revista, chega a 742 bases oficiais, mais 53 bases secretas, dá 795 bases militares, em cerca de 80 países. Tá? Quase a metade do mundo, 1/3 do mundo. Né? 80% das bases estrangeiras do mundo são dos Estados Unidos, 80%. Tá? O resto é dividido entre a Inglaterra, 145, a Rússia tem cerca de 25 bases e a China tem 8. Dá para competir com isso? Dá para querer isso como parâmetro? Não dá. Para além do fato que eles têm, né, o segundo maior arsenal nuclear do mundo, quer dizer, né, é coisa de débil mental, né, no sentido cognitivo, tá? É de idiota, né, achar que a gente tem condição de chegar no nível desse aí, certo? A lista das 500 maiores empresas multinacionais do mundo. Nela, das 500 maiores empresas multinacionais do mundo, 325 são dos Estados Unidos. Ou seja, 65% das 500 maiores empresas do mundo são dos Estados Unidos. E essas bases militares que eu citei antes servem para proteger essas empresas, os interesses comerciais via segurança nacional dessas empresas, certo? Elas lucraram agora 12,8 trilhões de dólares, essas, né, 325 empresas. Tá? E dessas 500, das 100 maiores, 39 são dos Estados Unidos. Tá? E aí é o seguinte, eles mandam, né, tem uma empresa lá fora, o McDonald's, por exemplo, está em todos os países do mundo, e aí cada remessa de dinheiro que eles mandam para os Estados Unidos, eles pagam imposto nisso aí. Quem é que arrecada esse imposto? O Estado dos Estados Unidos. Por isso que o PIB deles é de 25 trilhões de dólares. Né? 12 vezes maior do que o nosso. Certo? Dá para competir com isso? Não tem como. Dá para estabelecer isso como parâmetro? Também não tem. Dá para estabelecer isso como parâmetro de livre mercado? Não. Dá para estabelecer isso como parâmetro de Estado mínimo? Não. Não dá. Né? Vamos lá. O Biden acabou de aprovar uma alíquota de 39,6% de imposto federal sobre lucros e dividendos, sobre os 0,3% dos cidadãos mais ricos dos Estados Unidos que ganham mais de $1 milhão. Eles estão aumentando imposto lá. Né? Essa conversinha de Estado mínimo aqui é a conversa da direita brasileira que é subserviente,
que não tem nenhum projeto de país e nem perspectiva de, né, não tem inteligência para entender essas coisas, tá? Eles cobram imposto sobre capital, etc. Então vamos finalizar aqui, ó. Sabe quanto é o gasto militar dos Estados Unidos? Em 2022 foi o maior da história, 877 bilhões de dólares, 39% do gasto mundial total com o exército, marinha e aeronáutica. 3 vezes mais que a China, que é o segundo colocado, e a China tem 5 vezes mais pessoas que os Estados Unidos. Isso é quase metade do PIB brasileiro todo. Eles gastam só com o exército, marinha e aeronáutica. Né? Para quê? Para poder, dentre outras coisas, defender os seus interesses econômicos via segurança nacional. Né? Tá? E, enfim, e aí, pessoal, né, para finalizar, tá? Cito aqui alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui o papel. Cadê o papel que eu... Tá aqui, né? Para finalizar, é isso, né? Tem vários exemplos de que essa ideia também de livre mercado é uma conversa que isso seria, né, uma coisa fantástica, né? Enfim, é o futuro da humanidade. Isso é balela. É preciso que isso fique na dialética aí o tempo todo e com tentativa de pegar o melhor de cada lado, porque o tal do livre mercado faz um monte de bosta. Vamos ver aqui o escândalo das lojas americanas agora, né? 40 bilhões de reais, né? Tá? Dá muito mais do que o prejuízo da Petrobras aí, que eles ficaram novelizando anos e anos, tá? Para poder punir o PT por nada, né? A questão dos agrotóxicos, Bolsonaro, né, começou a passar a boiada, liberou para o tal livre mercado. A gente começou, sabe o que as empresas, né, empreendedoras, muito bacaninhas, gente boa, fizeram? Começaram a colocar agrotóxicos aqui na comida que são proibidos na Europa, né? As queimadas da Amazônia agora, a Amazônia está passando lá por uma seca, enfim, uma nuvem de poeira lá na cidade de Manaus, assim, das piores da história, por quê? Queimadas produzidas pelo agronegócio, né? pelos desmatadores lá, né? Que são isso, a direita empreendedora, né? Que não gosta de Estado, que não gosta de regulação, tá? Acidentes de Mariana e Brumadinho, né? A Samarco é conectada com a Vale do Rio Doce, foi privatizada pelo Fernando Henrique, destruíram 2 cidades, né? O livre mercado, tá? O metrô de São Paulo agora, né? Tá aí, tem foto do metrô pegando fogo lá e o tal do Tarcísio privatizando, né? Tá? O PPI do petróleo, né? Que foi a escolha do Temer, manutenção do Bolsonaro, do Paulo Guedes, só trouxe prejuízo para a maioria do povo brasileiro. Livre mercado, né? Então isso é tudo conversa fiada, e aí a gente chega na questão principal do vídeo de hoje, tá? Quer dizer, dá para competir, dá para adotar, né? A pergunta é essa: por que os Estados Unidos não são modelo para ninguém? Né? Por tudo isso que eu acabei de descrever aqui, certo? É uma potência bélica, tem bases militares no mundo inteiro, né, 300 e tantas multinacionais entre as 500 maiores do mundo que mandam dinheiro para lá via imposto, né, um estado gigantesco, 25 trilhões de dólares, o PIB deles. Então, quer dizer, e a direita do Brasil fica aqui vendendo a ideia de que né, o Estado tem que ser mínimo. Por quê? Porque os Estados Unidos, né, I love o Trump, os Estados Unidos são uma referência para a gente aqui, né? Ó, livre mercado, né? Eu tenho ojeriza do Estado, disse o tal Constantino, né? Ó, os Estados Unidos não tem não, eles não têm ojeriza do Estado não, Constantino. Não tem mesmo. Eles adoram o Estado, ó, tem essas bases militares que eles têm pelo mundo, isso é Estado. Você acha que isso é o quê? Né? É mercado? Não é, né? Então, assim, vamos entender que isso é conversa fiada, isso não existe. A gente tem que traçar um caminho diferente, né? A gente não vai chegar nesse nível porque os próprios Estados Unidos não vão deixar, né? Então a gente tem que traçar um caminho alternativo a isso aí, que cria uma dialética bacana para pegar, né, questões boas dos dois lados. Agora, o Estado é importantíssimo, ele tem que continuar existindo, tem que ter mais força de atuação, porque inclusive em certa perspectiva do investimento público e até da geração de emprego ali, é só o Estado no Brasil e países em desenvolvimento que funciona bem aí, porque a direita, que é o tal mercado, estão borrando para isso. Eles querem pegar dinheiro de investimento financeiro aí e botar em paraíso fiscal e acabou, não tem conversa, certo? Então vamos entender o que é a direita brasileira, para a gente continuar votando bem na próxima eleição e melhorar o Congresso, Senado e tal, e a gente tentar seguir melhor aí no futuro do Brasil. Beleza, pessoal?
Então é isso, a gente volta no próximo vídeo do canal. Tamo junto, valeu, fui.